né? Se você puder estender a mão, estenda. Se você puder fazer algo mais, faça. Mas procure essas pessoas, tá? E coloque-se como irmão em Cristo que somos, tá bom? Para ajudá-los. Gente, João capítulo 17, a partir do verso 15. É um texto, sem dúvida alguma, riquíssimo, riquíssimo. João 15. Desculpa, João 17, a partir do verso 15. Diz assim: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. É luz para as nossas vidas. Assim, quando nos reunimos em torno da tua palavra, rogamos que o teu Santo Espírito nos esclareça as verdades que se encontram por trás das letras, a ponto de trazer vida sobre nossa vida, força sobre nós, fortalecimento para que enfrentemos as adversidades da vida, Pai. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus que nosso coração e mente sejam alcançados nessa manhã por tua palavra. Confronta-nos, é o que nós te pedimos, Pai. E abençoa-nos com tua palavra, é o que te rogamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, sem dúvida alguma, essa é uma das mais belas passagens de toda a Escritura. O Hernandes Dias diz que essa é a oração mais magnífica feita na terra e registrada nas Escrituras. Há um teólogo escocês do século passado chamado F.F. Bruce, e ele diz que nessa oração o Senhor consagra para o sacrifício, o Senhor se consagra para o sacrifício que Ele é, ao mesmo tempo como sacerdote e vítima. Ele também diz que essa é uma oração de consagração em favor daqueles por quem o sacrifício é oferecido, ou seja, os seus discípulos de todos os tempos. E sem dúvida é um texto extraordinário. Imagina nós termos em mãos a oração feita por Jesus. E uma oração muito peculiar,
porque é uma oração claramente feita não apenas por aqueles que estavam com ele naquele espaço-tempo, mas é uma oração que foi feita por mim e por você. Como lemos no texto, né? Lá no verso, 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. É uma oração feita por nós. É como se Deus já colocasse o nosso nome aqui. E isso é muito interessante e fácil para nós de entendermos, porque o tempo é uma criação humana, né? E o Senhor, ele não está submisso ao tempo. Portanto, ele conhecia cada um de nós, né? Desde a eternidade ele já nos conhecia, e assim seu filho orava por mim e por você. Todo o capítulo 17 também nos apresenta um extraordinário modelo de oração. Aqui, essa oração nos ensina que a glória de Deus deve ser o propósito das nossas petições. Oramos não para a nossa glória, não para obtermos riquezas, não para obtermos, para vencermos algo, mas para glorificar o Senhor. Por isso que Tiago diz, olha, pedis mal para gastardes em vossos deleites. Porque esse modelo de oração nos ensina que a nossa oração, antes de mais nada, deve ter o firme propósito de glorificar a Deus. Essa oração também nos mostra que devemos orar não apenas focados em nós. E, aliás, temos exemplos extraordinários nas Escrituras a esse respeito, né? Mas as nossas orações devem ser feitas também de forma intercessória por outros. Aliás, quando nos lembramos de Jó, no capítulo 42, se não me falha a memória, no verso 10, diz o texto que mudou a sorte de Jó quando este orava por seus amigos. É um extraordinário modelo de oração. E essa oração, alguns chegam a dizer que tem 3 partes. Primeiro, Jesus faz uma solicitação por si próprio. Depois ele faz uma solicitação por seus apóstolos. E por fim, faz uma solicitação por toda a sua igreja. A igreja que transcende o tempo. Mas hoje, irmãos, reunidos aqui em torno da mesa do Senhor, da Santa Ceia, eu creio que é um tempo oportuno para meditarmos em algumas solicitações feitas pelo Senhor em sua oração. E parece que o Senhor, quando nós paramos e meditamos em sua oração, nos convida a pensar o que nós estamos fazendo no mundo. Por que você está aqui hoje, meu amado? O que te moveu a estar aqui? Por que você levantou cedo? Nem tão cedo assim, porque 10 horas da manhã já não é cedo. Mas o que te moveu a sair de sua casa para estar aqui? O que te fez reunir-se como igreja aqui hoje? Talvez muitos poderiam estar aqui, mas não fizeram o menor esforço para que assim estivessem. Talvez outros estejam aqui, mas com o coração longe daqui, porque não gostariam de estar aqui nesse exato momento. E talvez estejam de corpo presente, mas a mente em outro lugar, o coração em outro lugar. Então, por que estamos aqui? Parece-me que a oração sacerdotal de Jesus passa por essa preocupação. A preocupação de entendermos o nosso propósito. A preocupação de entendermos a nossa identidade. E é muito claro quando olhamos para a igreja hoje, para a igreja de Cristo, para esse tempo,
onde percebemos que o propósito e a identidade da igreja têm sido embaçados. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa oração, que foi a oração que Jesus fez por mim e por você. E é interessante a gente perceber que lá no final do verso 20, mostra que o meio utilizado para nos conduzir à transformação, para nos conduzir à fé, é sempre a palavra, a mensagem da salvação. É a palavra. Sabe, é quando o Espírito aplica essa palavra ao coração que uma pessoa obtém fé. E fé salvadora em Jesus Cristo. E essa é a primeira questão que eu quero trazer para os irmãos. Nós estamos reunidos em torno da palavra. E nós precisamos ser confrontados pela palavra. E ao sermos confrontados pela palavra, nós precisamos estar abertos para discernir até que ponto temos agido, por mais que doa o nosso coração reconhecer. Até que ponto temos agido por religiosidade. E até que ponto temos agido baseados na palavra, na Escritura. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. O fato de você fazer alguma coisa por muito tempo não dá autoridade bíblica a essa coisa que você faz. Você pode ter o hábito há décadas de fazer algo achando que o que você está fazendo é extremamente bíblico e mesmo assim não o ser. O que nos traz aquilo que de fato é bíblico é o ensinamento da palavra, o ensinamento do Evangelho de Cristo. É aqui que nós nos baseamos para a vida, nos baseamos para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Por isso que o texto bíblico diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina os nossos caminhos, nos ensina a andar em meio a esses caminhos tortuosos dos dias que temos vivido. Ora, é a velha luta entre forma e essência. A essência é irrevogável. A forma é mutável. A grande questão é nós identificarmos no nosso coração, baseados na palavra, o que é forma e o que é essência. Entendermos isso de forma clara, não pelos nossos preconceitos. Ou seja, não por nossos conceitos pré-estabelecidos, mas porque a palavra assim diz. A palavra é a bússola. Assim, eu quero destacar 3 pedidos que Jesus faz, dentre vários outros, ou solicitações que o Senhor faz, por nós, por sua igreja, em todos os tempos, na sua oração. E o primeiro pedido está no verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O pedido difícil. Acho que era Spurgeon que dizia que o difícil não é tirar a pessoa do mundo, mas é tirar o mundo da pessoa. O primeiro pedido que Jesus faz, no meu entender, é por discernimento. Discernimento. Entendermos que estamos no mundo, mas não pertencemos mais a esse sistema do mundo. Entendermos que estamos no mundo, entendermos que o mundo
recriação, obra de arte do Senhor. Que o mundo expressa a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O mundo declara a glória de Deus. Mas entendermos o que mundo o Senhor Jesus está falando, há várias palavras no original que podem ser traduzidos por mundo. E o mundo que é traduzido aqui, o que o Senhor nos diz é que nós não devemos ser tirados, sabe, do escopo dessa terra. Mas a gente deve ser guardado do mal. Por muito tempo a igreja teve dificuldades severas para entender o contexto desse pedido do Senhor. Por muito tempo desenvolveu-se aquilo que a gente chama de dicotomia ou dualismo. O que é isso? Por muito tempo começou-se a ter uma ideia de que existem coisas profanas e existem coisas sagradas. E lembram, alguns vão lembrar que até pouco tempo atrás Josias pegou isso, né? Não se podia jogar bola, porque era profano. A bola era o ovo do capeta. Alguns pegaram essa época. Não podia usar bermuda. Mulher não podia usar calça comprida. Não se podia pensar em ver a Capitão América, né? Ver esses heróis, esses filmes no cinema, nem pensar, porque isso era pecado. Estar no cinema é pecado. Não se podia pensar em teatro ou alguma outra atividade assim, porque tudo isso era pecado. Ir na praia de biquíni ou de sunga, pecado mortal, exclusão na igreja. E ainda hoje a gente faz alguma coisa assim. A gente separa algumas coisas que são profanas e algumas coisas que são sagradas. A gente acha que rir dentro da igreja é um sinal de profano. Não pode haver um culto mais alegre, um culto menos pesado, mais leve. Porque a santidade, a gente aprendeu que a santidade requer seriedade. Se assim fosse, as crianças não teriam procurado Jesus. Se assim fosse, as pessoas não deveriam procurar Jesus. Jesus deveria ser aquela pessoa que agradabilíssima, que pessoas e crianças buscavam estar perto. Você já buscou estar perto de alguém carrancudo? Você já viu alguma criança querer brincar ou estar perto de alguém carrancudo? Pois é, por muito tempo a igreja teve sérias dificuldades. Não se podia beber bebida alcoólica. E ainda hoje nós temos dificuldades. E aí que eu digo o que é religiosidade, o que é Bíblia. Aonde está na Bíblia que não se pode beber bebida alcoólica? Vamos ser adultos. A Bíblia não diz. A Bíblia fala sobre a consequência do exagero da bebida alcoólica. E as consequências do exagero são danosas. Paulo recomenda que Timóteo beba vinho. Jesus transforma água em vinho. E não venha me dizer que não era um vinho fermentado, aquelas balelas que criam. Por favor, irmão. O texto é claro. O texto é simples. A questão não é essa. Agora a questão também é, como diz Romanos 14, se o comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma. Se o fato de você ter a liberdade de beber bebida alcoólica, traz você a liberdade da escolha
de não beber também. Você não vai estar num bar bebendo, ou em algum lugar bebendo. Você nunca verá num retiro nosso, né, seja ele qual for, servindo bebida alcoólica, por mais que a Bíblia não proíba. Por favor, é uma questão de bom senso. Você já imaginou achar um oficial de igreja num bar bebendo uma cerveja? Por favor. Mas o fato de não fazermos não significa dizer que a Bíblia nos proíba. Não é proibição. Há uma recomendação para nós. Olha, cuidado com o exagero, porque o exagero traz consequências. E o que é exagero para um e para outro é diferente. Um consegue beber 10 copos, o outro em um copo já fica embriagado. Então é melhor que não beba. A questão é do bom senso. E veja como nós ainda hoje temos severas dificuldades com isso. Ainda hoje temos sérias dificuldades com o discernimento do que é mundo e do que devemos estar fora nesse mundo. Ora, se você viajar para alguns lugares, né, para alguns países, as igrejas servem nas suas cantinas bebida alcoólica para até mesmo esquentar do frio. Não é essa a questão. O problema é que nós podemos estar reunidos como igreja, sem beber, bem vestidos, todos cobertos, sem jogar bola, sem ir ao cinema, sem ir ao teatro, mas ainda assim com o nosso coração completamente longe do Senhor. Ainda hoje, a gente tem dificuldades com essa dicotomia entre profano e sagrado. Ainda hoje, embora hoje a gente já possa ir ao cinema, né, já possa ir ao teatro, jogar bola, ir à praia, mas ainda hoje a gente acha que o culto só acontece aqui agora. A gente acha que o culto é apenas quando a igreja de Cristo está reunida. Meu irmão, nós somos convidados pela palavra para que a nossa vida seja um culto diário, para que as nossas palavras sejam louvor ao Senhor. E isso acontece todo dia, onde quer que nós estejamos. Nós somos convidados a transformar o local onde nós estamos, porque somos corpo, parte do corpo de Cristo. E ainda hoje nós achamos que a espiritualidade, ela acontece quando estamos reunidos como igreja de Cristo. Meu amado irmão, minha irmã, em todo momento nós somos espirituais. O padre Teilhard de Chardin dizia que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Tudo o que fazemos na vida revela a nossa espiritualidade. A forma com que você lida com o outro, a forma com que você trata o outro, a forma com que você toma as suas escolhas, a forma com que você brinca, a forma com que você se relaciona na vida, reflete a sua espiritualidade. Somos seres espirituais. O culto não acontece aqui. Aqui, quando nós estamos reunidos, nós somos convidados como igreja a nos conectarmos com o Senhor, e aqui celebramos o Senhor, aqui recebemos as orientações da sua palavra, né? Aqui nós somos edificados como igreja de Cristo, mas quando saímos daqui, o culto continua na nossa vida. Sabe, o culto continua. Os louvores continuam na nossa vida, fazendo efeito. Quando amanhã nós levantarmos para trabalhar e às vezes cansados, o culto continua. Nós não deixamos de ser servos, de sermos discípulos.
Nós não deixamos de ter aqui o pedido do Senhor sobre nós para que haja discernimento. Nós não deixamos de estar sobre nós com o pedido para que nós não sejamos tirados do mundo. E o problema é que essa dicotomia continua. Não ouvimos determinadas músicas porque são do mundo. Pois há músicas do mundo que são mais edificantes do que alguns corinhos que se cantam em algumas igrejas. Pois não pervertem a palavra e o evangelho. Tamara, pode pegar mais água para mim, por favor? Há, em teologia, que a gente chama de graça comum. Sabe o que é graça comum? A graça comum vai dizer que tudo que é verdadeiro, tudo que é correto no mundo, é revelação de Deus. Vem de Deus. Tudo que é verdadeiro. Então, quando você abre, por exemplo, um poema, um escrito de um ateu como José Saramago, e você lê e vê verdades claras ali, aquilo não veio dele, é graça comum sobre ele. É revelação de Deus. Quando você pega um cantor, que nós chamamos um cantor que não seja evangélico, e analisa a letra da sua canção, e você vê verdades bonitas ali, aquilo não vem dele, é graça comum sobre ele. Vem do Senhor, obrigado. Vem do Senhor, é graça comum. E há tantas canções, gente, que são lindas, belíssimas. É óbvio que nem todas a gente consegue aproveitar alguma coisa, mas aonde está na Bíblia que você não pode ouvir música, gente? A gente por muito tempo teve dificuldade, falta de discernimento do que Jesus estava pedindo. Não os retires do mundo. E sabe o que a gente acabou fazendo? Como sendo igreja, a gente acabou saindo do mundo e se enclausurando entre quatro paredes. E entre quatro paredes a gente tem as nossas músicas, a gente tem as nossas formas de falar, nós temos os nossos trejeitos, a nossa forma de se vestir, a gente tem a nossa forma de pentear o cabelo, e cada vez mais a gente vai se excluindo do mundo, se excluindo do mundo, se excluindo, fazendo exatamente o inverso do que Jesus pediu. Jesus não pediu nada disso. Jesus pediu o inverso. Não os tires do mundo. Há uma sociedade perversa, má e doente. Você precisa estar inserido lá, porque você, discípulo de Cristo, estando inserido lá, você vai transformar essa sociedade má, perversa e doente. Há uma economia enferma, exploradora. Você precisa fazer parte dessa economia, porque se você fizer, você vai ajudar com a sua ética cristã a que exista menos exploração do outro. Sabe, você precisa ser médico, advogado, empreendedor. Você precisa ser o que você é como vocação, mas antes da vocação entendendo que existe uma cosmovisão sobre você, ou seja, você vive como cristão, discípulo de Cristo, tendo a profissão que você tem, exercendo a função que você exerce. Isso torna santo o que você faz. E veja que essa dicotomia, gente, é tão perversa que por muito tempo a gente começou a achar que para a gente servir a Deus, a gente precisa entrar no seminário e ser pastor. Porque só serve a Deus quem entra no seminário e se forma como pastor. Enquanto que aonde a Bíblia diz que isso é verdade? Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer um teste aqui. Quem ontem esteve com algum missionário? Levanta a mão.
Quem ontem esteve com algum missionário? Levanta a mão para mim. Ontem. Beleza, 2 pessoas. 3. Quem? 4. Quem hoje viu algum missionário? Levanta a mão. Beleza. A resposta dos irmãos mostram que essa dicotomia ela continua. Porque a gente acha que missionário é aquele que faz o seminário e que é enviado para longe. Nós todos somos missionários de Cristo. Todos nós somos discípulos de Cristo. Todos nós fomos chamados da mesma forma. Paira sobre você, assim como sobre mim, a responsabilidade de não sermos tirados do mundo para fazermos a diferença como cristãos e servos do Senhor. Portanto, irmãos, nós todos estamos em missão. Nós todos somos missionários. Você pode não identificar, pode não querer, você pode até nem aceitar, mas você, se foi alcançado em Cristo Jesus, você está em missão e você é um missionário. A gente precisa entender. O primeiro pedido é discernimento. Entenda o que é mundo e do que você precisa ser retirado. Sabe, nós não podemos cortar relações com o mundo. Nós nos isolamos e acabamos tendo apenas amigos não crentes. Como que nós vamos fazer a diferença? Sabe, a gente às vezes convida para o culto o amigo crente de outra igreja. Não convide gente crente de outra igreja para estar com a gente, por favor. Essa pessoa precisa estar firmada na igreja onde o Senhor a colocou. Você precisa convidar a gente não crente para estar aqui, gente. Para aqui ser transformada. Para aqui ser alcançada pelo Senhor. Agora, o fato é se você, missionário, missionária, tem relações com pessoas que não são crentes em Cristo e relações intencionais. Como missionário, o que você tem feito? Porque o pedido de Jesus tem um propósito. Olha, Senhor, não os tires do mundo. O que você acha que o Senhor pede para que nós não sejamos tirados do mundo? Há um propósito sobre nossas vidas. Mas no mesmo pedido, ele completa, olha, mas guarde-os do mal. O pedido tem um propósito. Existe uma tarefa a ser realizada por mim e por você. E essa tarefa fica claro em alguns textos. Por exemplo, João 15, verso 27. E vocês também devem testemunhar. Mais adiante, no verso 18 do capítulo 17, isso fica mais claro ainda. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Há uma tarefa a ser realizada, gente. E para essa tarefa, a gente precisa estar reunido como igreja para sermos edificados, para celebrarmos o Senhor, para sermos fortalecidos. E aí, ao terminar o culto presencial aqui, o culto como igreja reunida, sairmos com o culto em nossa vida, sabe, anunciando as boas novas de Cristo Jesus. Com os nossos lábios, com a nossa vida, sabe, com o nosso relacionamento, com a nossa prontidão, com a nossa amizade, sabe, com a nossa influência, com tudo que o Senhor pôs sobre nós. Ora, a segunda parte desse pedido é que nós sejamos guardados do mal, e o problema está aqui. E eu acho que eu nem vou conseguir sair desse versículo hoje, mas o problema está aqui. Sabe por quê? Eu sei que você sabe que há 3 poderes que operam nas nossas vidas para nos afastar de Deus. O primeiro deles é a carne. E que outra dificuldade de entendermos o que é carne.
por muito tempo nessa dicotomia que a gente tem falado, nesse dualismo, né, do que é profano, do que é sagrado. A gente acabou trazendo para dentro da igreja de Cristo a filosofia platônica, sabe? E por conta da filosofia grega, a gente começou a achar que a alma é que era boa, mas o corpo, né, a carne, não prestava. Então o corpo podia ser abandonado, o corpo podia ser, né, desprezado, né, porque o que importa é a alma. E nesse sentido, então, passamos a estabelecer inclusive as nossas missões, porque até hoje falamos que devemos ganhar almas para Cristo, como se houvesse alguém andando por aí sem o corpo físico e sem as necessidades físicas. Alma penada. Há um teólogo que diz que corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Nós precisamos ganhar pessoas, e pessoas se ganham a partir de um relacionamento genuíno, verdadeiro, se ganha a partir de amizade. Você tem amigo, gente? Tem? Quem tem amigo aqui, por favor? Quem tem amigo? Qual a tua intenção com o teu amigo? Ainda bem que Karina não está aqui hoje, senão eu ia falar, né? Começou como amigo. Não, eu estou falando de intenção da pregação do Evangelho. Você precisa olhar para esse amigo como um alvo a ser alcançado, como alguém a ser alcançado para Cristo, como alguém que precisa da palavra transformadora e libertadora. Mas voltando à questão, o primeiro poder que opera contra nós é a nossa carne. E a nossa carne é fraca. E quando o texto fala sobre carne, o texto está falando sobre a fraqueza do ser humano. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos débeis. Nós não sabemos discernir muito bem as coisas. Nós somos levados por doutrinas, muitas vezes. Nós nos fragilizamos. Nós somos fracos na nossa mente, muitas vezes. Nos impressionamos. Nos deprimimos. Nos tornamos ansiosos. Nós somos frágeis. Há fraquezas que estão sobre nós, e é interessante que sobre tais fraquezas, a Bíblia diz que a gente não deve enfrentar, porque a gente não tem força para enfrentar as fraquezas da carne, a gente deve delas fugir. Somos fracos. A carne nos torna fracos. Há uma velha natureza em nós que constantemente coloca o seu olho de fora e constantemente quer dominar as nossas ações, as nossas atitudes. Essa velha natureza é uma natureza que não foi restaurada em Cristo. Essa velha natureza não foi transformada em Cristo Jesus. Essa velha natureza ainda está debaixo de lei antiga, de pressupostos antigos. Essa velha natureza possibilita que ídolos se firmem dentro de nós e sejam intransponíveis muitas vezes e dirijam as nossas vidas. Ídolos que se escondem dentro da gente, ídolos religiosos, religiosidade que se forma dentro da gente e se cristaliza dentro da gente, porque a velha natureza possibilitou que a porta fosse aberta. E essa velha natureza nos impede muitas vezes de experimentarmos uma relação esplendorosa com o Senhor. Essa velha natureza nos torna cativos, prisioneiros, empobrecidos
de tudo quanto Deus pode dar para nós e de tudo quanto Deus pode fazer em nós e através de nós. Mas há com relação à carne, essa velha natureza, abra lá a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Olha o que o texto diz. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, num outro momento da vida. Agora, porém, despojai-vos, deixai essas vestes de lado, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Essa velha natureza, irmãos, precisa de disciplina. Para enfrentarmos essa velha natureza, a gente precisa se despojar e se vestir com as novas vestes em Cristo Jesus. É disciplina. É buscar o fruto do Espírito, Gálatas 5, a partir do verso 22. É disciplina, é você começar a perceber como você tem tratado a sua família dentro de casa. E você mudar isso, se necessário for. Que tipo de crente você tem sido, e você mudar isso, se necessário for. Como que você tem se relacionado, e você mudar isso, se necessário for. É treino, é disciplina, são através do que a gente chama de exercícios espirituais. Sabe por que eu levei essa joelhada? Porque está me faltando treino. E que joelhada, hein? A sorte é que a cabeça é dura. Falta treino, gente. Mas há um outro problema. Há uma outra força que milita contra nós. E é o mundo. E por mundo, volto a dizer, há um problema sério aqui. Porque a gente começa a pensar, olha, se o mundo é mau, por que eu vou preservar a natureza? Por que eu vou me envolver com a preservação da natureza se o mundo é mau, perverso e tudo vai de mal a pior? A gente não está falando aí do fim dos tempos? A gente não está falando da volta de Jesus? Então por que eu tenho que preservar a natureza? E aí veja que a nossa, inclusive, escatologia, que é o estudo das últimas coisas, é tão distorcido que a gente cria uma igreja fatalista, passa a ter medo do apocalipse, e, no entanto, apocalipse significa revelação. A gente passa a ter medo do apocalipse, achando que o apocalipse vai trazer tragédias, e, no entanto, o fim do apocalipse é vitória para a igreja de Cristo. A nossa escatologia também está carcomida por essa dicotomia, infelizmente. E aí a gente acaba não entendendo por que a gente tem que preservar a natureza. Se o mundo é mau,
O que a Bíblia diz que é mal é o sistema do mundo. Esse sistema corrompido do mundo, que faz de algumas cantoras exemplo, né, de mulher, né, que é uma vergonha para as mulheres, né, que faz de alguns estilos, né, é como se fosse o padrão, trazendo vergonha sobre nós, que distorce o que é certo para que seja errado, o que é errado para que seja certo. É esse sistema que, por exemplo, fica claro através da novela, né? Quando você vê alguma novela que, quando você se percebe, você está torcendo pela adúltera, você está torcendo pela prostituta, né? Você está torcendo para que a esposa fiel se dê mal. Você está torcendo para que fulano mate ciclano. Você não está percebendo, mas você está sendo enredado ali pelo sistema do mundo de uma forma. E eu não estou falando que você não tenha que ver ou que você não possa ver, não é isso não. Você até pode ver, mas com discernimento. Entendendo o que está sendo dito e o que está acontecendo ali. Sabe qual é o propósito de tudo aquilo? Pervertendo a família, pervertendo as nossas vidas. O sistema do mundo é mau. E o sistema do mundo é combatido, como nos diz Paulo lá em Romanos. Abra Romanos, capítulo 12. Versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de mente. E veja, a renovação de mente não é algo fácil. Nós temos dificuldades de entender o que é forma e o que é essência. Entramos às vezes em discussão, não identificando o que é forma, do que é essência, a importância da forma e a importância da essência, percebendo que a forma tem a sua importância, mas pode ser modificada, a essência tem a sua importância, mas não pode ser modificada. Renovação da mente. Se a gente mexe em horário, aquilo já incomoda a gente. Se a gente faz alguma outra coisa diferente, aquilo já incomoda a gente. Porque a gente facilmente é padronizado. Você já viu? Facilmente nós somos padronizados. Facilmente nós entramos num determinado padrão. É muito fácil a gente entrar num determinado padrão. Sabe, é muito fácil a gente ter um mesmo estilo de se vestir. É muito fácil a gente ter o mesmo estilo de pentear o cabelo. A gente é moldável. E o que o texto está dizendo é exatamente o inverso. Olha, não se deixem moldar. Como diz John Stott, vivam no contrafluxo desse mundo. Se o mundo está indo para a direita, vá para a esquerda. Se o mundo está indo nessa forma, nesse lado perverso de destruição de todas as coisas, vá para o outro lado, para o lado de Cristo Jesus, que é a transformação, onde todas as coisas são feitas novas. Esse mundo precisa ser combatido. Mas é interessante que mesmo desse mundo, o Senhor pede para que a gente não seja retirado. Que a gente esteja firme, nadando no contrafluxo, nadando para o lado oposto, mas declarando as glórias do Senhor. O terceiro poder que opera contra nós é o diabo. E esse é o príncipe desse século. Ele tem cegado o entendimento, como o texto bíblico diz, ele tem cegado o nosso entendimento. E como ele tem cegado o nosso entendimento? Eu fico vendo determinadas postagens, me perdoem, irmãos,
determinadas postagens que eu fico assim, abismado com a postagem que alguns fazem no Instagram, no Face, porque de fato é a cegueira espiritual, é uma cegueira. Eu fico bobo como ideologias têm cegado a igreja de Cristo, como a corrupção tem cegado a igreja de Cristo. Eu vejo na TV homens, né, no púlpito tão pomposos, com uma roupa impecável, com cabelo que nem mexe nada, falando coisas tão bonitas, mas se vendo como imperadores soberanos, dirigidos pelo diabo. Gente que tem ensinado a corrupção do púlpito. Gente que ensina, sabe que tem que pagar o preço. Sabe aquela história? Não, a gente tem que pagar o preço. A gente tem que pagar o preço. Ora porque você tem que pagar o preço. Você tem que orar porque você tem que pagar o preço. Quantas vezes, talvez você já tenha dito isso, tem que orar porque tem que pagar o preço. Tem que fazer porque tem que pagar o preço. E é lógico que um preço tem que ser pago, né? Para que a gente obtenha alguma coisa. Se você quer passar num concurso público, você tem que pagar o preço do estudo. Não tem jeito. Mas, muitas vezes a gente pensa que o preço a ser pago é um preço que substitui o sacrifício de Cristo na cruz. E a gente se esquece que se a gente tem alguma coisa, é pela simples graça do Senhor. Por isso, irmãos, você pode orar, sabe? Nós somos a pessoa que gasta muito tempo, por exemplo, lendo a Bíblia, não se torna melhor do que a que lê menos. Você pode gastar muito tempo orando, mas isso não a torna melhor do que a que ora menos. É óbvio que quem lê mais a Bíblia tem mais sensibilidade às verdades do Senhor. Desenvolve mais sensibilidade às verdades do Senhor e proporcionam então unidade, se engajam na missão do Senhor, entendem o que o Senhor está desejando fazer de forma mais fácil. Mas um crente que ora mais, não necessariamente é melhor do que o outro que ora menos aos olhos do Senhor, né? Mas a sua consciência espiritual, sem dúvida alguma, se torna mais aguçada. Mas o preço já foi pago na cruz do Calvário. Gente. Não há outro preço a ser pago. Por isso, gente, eu vou parar por aqui, não vai dar para que a gente continue nos três questões que eu queria apontar, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que é possível que a gente transicione estações, tempos, eras, mas que a gente não saia do lugar. Mas sem sairmos, sabe, sem mudarmos a nossa mentalidade. No retiro de casados que nós fizemos, nós falamos sobre estações. As estações do amor. E, lógico, há diversas estações. E a gente pode trazer essa analogia para a vida espiritual também. Alguns na sua vida espiritual estão vivendo o outono, outros o inverno, a primavera, o verão. E cada estação tem a sua característica peculiar. Cada estação tem sua característica. E às vezes nós podemos transicionar pelas estações com maior fluidez, às vezes. Não necessariamente isso gera tempo entre uma e outra, mas o fato é que é possível, inclusive, passarmos pelas estações sem mudarmos a nossa mentalidade.
É possível que os anos passem e a nossa mentalidade continue a mesma. É possível que a gente adquira aquilo que a gente achava que era necessário para mudarmos, mas a nossa mentalidade continuar a mesma. A gente pode estar nessa celebração com os elementos da ceia, participarmos dela até com alegria, mas é possível sairmos daqui com a mesma mentalidade. Por isso, gente, eu não sei o que te impede de entender o que o Senhor Jesus pede por você. Não os retires do mundo, mas os livres do mal. De que mal você precisa ser liberto? A carne? O mundo? O diabo? Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os nossos sabotadores. Geralmente, quando acordamos domingo de manhã, nós falamos para nós mesmos: fica um pouquinho mais. E isso muitas vezes nos faz chegarmos atrasados do compromisso mais extraordinário das nossas vidas, que é estarmos celebrando como igreja a Jesus Cristo, que venceu. Deveríamos chegar pelo menos 5 minutos antes para intercedermos e colocarmos o nosso coração, sabe, no prumo. Fala conosco, Senhor. Mas nós somos os nossos sabotadores. Toda vez, todo dia, a gente começa a pensar: olha, eu preciso, melhorar o meu corpo, o meu físico, ter mais tempo com o Senhor, ler mais a palavra, orar um pouco mais. E nós constantemente nos sabotamos. E essa sabotagem é tão intensa, gente, tão intensa, que a gente é capaz de ficar por 2 horas, às vezes num banco desconfortável, vendo TV, e a gente não consegue, às vezes, ficar 40 minutos ouvindo a pregação da palavra. Nós somos sabotadores por excelência. E se não for a graça de Deus sobre nós. Mas há outros sabotadores também. E quero voltar ao mundo. O mundo tem os seus sabotadores. E às vezes os sabotadores vivem ao lado. Às vezes são pessoas que nos sabotam. Às vezes são palavras proferidas assim que nos sabotam. E às vezes você é atacado demais. Onde você de repente está, talvez você tenha sofrido ataques. Tenha tomado decisões e ataques tenham vindo sobre você. Ataques espirituais, ataques físicos mesmo. Joelhada no olho. Há um único animal, sabe, que se atreve a atacar a águia, sabe quem é? É o corvo. O único animal que se atreve a atacar a águia é o corvo. E sabe o que a águia faz, gente? A águia não faz nada. O problema é esse, que a gente às vezes é atacado pelos corvos da vida e a gente quer se defender, quer fazer alguma coisa, a gente quer gritar, a gente quer bater, a gente quer reagir, a gente quer fazer alguma coisa. Sabe, às vezes nós estamos na fila de um banco e alguém nos trata mal, como que a gente reage? Dá uma palavra incisiva também. Trata mal da mesma forma. E aí a gente se lembra de Jesus: olha, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. É exatamente esse pedido.
E a gente não percebe que ao tratar mal alguém que nos trata mal, a gente está permitindo que essa pessoa domine a nossa reação. A minha ação não pode ser reativa. A minha ação provém daquilo que eu creio em Jesus Cristo. Portanto, independente se eu sou tratado bem ou mal, eu não posso reagir. Eu tenho que agir como discípulo de Cristo que sou. É difícil, mas é isso que o Senhor nos chama. Não os tires do mundo. Quando você reage, sabe, você está permitindo que o mal te domine. Você está pagando com o mesmo preço. Você está fazendo exatamente o contrário daquilo que o Senhor pediu. A tua atitude não pode ser reativa, meu irmão. Ela é ativa, como discípulo de Cristo. Mas o corvo, quando ataca a águia não faz nada. A águia não reage, a águia não se vira para bicar o corvo, a águia voa mais alto. E voa mais alto. E voa mais alto. Sabe quando as dificuldades começarem a vir contra a sua vida? Voe mais alto. E é para mais alto, ou seja, para junto do Pai. Tem gente que quando os corvos começam a bicar as suas costas, abandonam a comunidade, a igreja de Cristo, se enclausuram. Voe mais alto, gente, para mais perto do Senhor. E nós juntos voamos mais alto para perto do Senhor. A águia voa para mais alto até o ponto que o oxigênio começa a faltar para o corvo e ele então vai embora. Ele desiste de atacar. E essa é a ação mais irritante que pode haver, que é o controle no meio do descontrole. A águia mantém-se controlada em meio ao descontrole das situações, do ataque, do corvo. Rogo-vos que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que a gente seja como a águia, que se mantém controlada em meio ao descontrole do mundo. Que se mantém não reativa, mas ativa nos valores e princípios do reino, para que a gente faça a diferença. Amém, irmãos? Que o Senhor continue falando ao teu coração, meu amado. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. E há tanto a aprender. Mas pedimos em nome de Jesus que o Senhor Jesus pediu por nós, de fato se cumpra. Não nos permitas nos isolarmos, criarmos um gueto, mas vivermos para o louvor da Tua glória, fazendo a diferença e abençoando a todos quantos estiverem conosco. A olharmos os nossos amigos de forma intencional. Não nos permitas sermos dominados pelos poderes que nos distorcem e tentam nos afastar do Senhor. São muitos e são poderosos, verdadeiramente falando, mas ajuda-nos a agir como a águia, que mantém o controle em meio ao descontrole da vida. Que voa cada vez mais alto. Faz assim conosco, ajuda-nos diante das adversidades a voarmos cada vez mais alto para perto do Senhor. Não nos permitas, em meio a esse mundo, agirmos como Ele. Portanto, Senhor, ajuda-nos a mantermos o nosso controle em meio ao descontrole, a não termos uma atitude reativa, mas ativa como discípulos de Cristo e abençoarmos sempre. Ainda que passemos por dificuldades e sejamos envergonhados, como o Senhor Jesus nos ensinou, darmos a outra face, vivermos o Evangelho do Reino. Que esse Evangelho
de fato seja vivido e experimentado por nós. É o que eu peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero convidar os oficiais da igreja, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Queria que, enquanto louvamos, os irmãos buscassem as crianças também, para que nós estejamos juntos. Vamos ficar de pé, irmãos. Enquanto isso, alguém busca as crianças.